O nosso último palestrante do dia, ele é sócio proprietário da empresa Arion, onde também é diretor comercial de marketing e do sistema de gestão. Sua formação é em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele possui MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas também. Esses são apenas alguns dos seus títulos. Para a nossa próxima palestra, que traz o tema Energia Solar, nós convidamos Luiz Carlos Sigiliano. Seja bem-vindo, Luiz. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Inicialmente, aí, queria agradecer o convite para falar no evento sobre energia solar. E eu acho que é um local bastante apropriado para se falar sobre energia solar aqui em Teresina, né? Quem é daqui, ainda mais nesse período de setembro, já vê esse tanto de sol aqui, e às vezes, eu que sou de fora, chego e falo assim, não é possível. Esse tanto de energia aí está sendo até desperdiçada. Então, realmente, propagar a energia solar é uma fonte limpa, uma fonte natural que está à nossa disposição. Então, eu vou procurar aqui nessa palestra falar um pouco sobre energia solar, tentar aqui explicar detalhadamente a questão técnica, falar um pouco das condições, e no final a gente vai abrir um espaço para a gente bater um papo, debater um pouquinho sobre o tema. Já teve a minha apresentação, né? Só passando aqui Deixa eu ir devagar aqui, porque... Falar um pouco sobre a Arion, rapidamente. Nós somos uma empresa situada em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Nós temos soluções que sempre buscam reduzir o gasto com energia elétrica. Eu acho que é uma necessidade que todos têm. Então, a gente trabalha com o mercado livre de energia, projetos de eficiência energética e sistemas de geração solar fotovoltaico, que é que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente já atendeu aí mais de 500 clientes em todo o Brasil, desde lá da região sul até o norte do país, passando aqui até por projetos também aqui em Teresina. E vamos começar a falar diretamente. Por que reduzir seus custos com energia? A gente tem passado por um momento bastante com notícias na mídia que, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Quem é aqui do Piauí, né, deve estar com bastante notícia nos jornais falando sobre a privatização, vai ser afetado diretamente, porque aqui é um dos estados que é atendido na distribuição, mas a Eletrobras também tem a parte de transmissão. Isso vai afetar o Brasil inteiro. Então, eu tenho uma perspectiva, notícia bem recente aí do mês passado, falando que a conta pode aumentar mais 10%. Todo mundo passou, a gente teve aí há 2 anos atrás, 2 aumentos extraordinários. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse auditório ficou assustado. Tinha uma previsão de aumento, igual todo ano tem, da fatura de energia, de repente a energia quase dobra. Então, o que se fazer? Então, eu vou mostrar que a energia solar é uma das grandes soluções para você sofrer menos impacto. Um outro dado bastante interessante é essa notícia aqui do lado, também bastante recente, sobre a questão das bandeiras tarifárias. Todo mundo, a gente está num momento de baixo crescimento do nosso país, e ainda assim, todos os meses, nós temos notícias que a gente vai ter bandeira vermelha, bandeira amarela. Todo mundo, desde as nossas casas até as nossas indústrias, sofrem com essa questão da bandeira tarifária. E aqui, especificando um pouco, para o setor cerâmico, a energia é um dos grandes insumos. Então, a gente fez uma média aqui, né, com o nosso histórico de trabalho, a gente já fez trabalhos em algumas cerâmicas, então a gente fez um percentual médio setorizado, né, do gasto de energia, mas, em geral, independente se a sua indústria tem essa mesma divisão de consumo ou não, a energia é um insumo fundamental e que buscar meios de economizar essa energia, eu acho que é uma busca de todo empresário. Então, eu acho que todo mundo que está aqui na plateia tem esse interesse de reduzir o gasto com energia elétrica. E, dentre essas possibilidades que tem, que a gente também tem até outras soluções, por que a energia solar? Vamos começar a pegar um histórico. O Brasil ainda está engatinhando. A gente teve aí, nos dados dos últimos meses, a gente tem pouco mais de 15 mil instalações de energia solar no Brasil. A gente tem outros países com a condição climática muito pior, que já está com o processo todo avançado.
Mas muita gente ainda tem na cabeça que o processo no Brasil ele ainda não tem nenhum benefício. Mas não. Por exemplo, a questão de impostos, que é uma parte muito importante. Primeira coisa, você adquire o kit de geração solar sem incidência de ICMS e de IPI. Isso facilita muito, isso fez cair bastante o preço desses equipamentos. E depois, quando você gera a energia, o quantitativo gerado não tem incidência de ICMS. Nós temos aqui na plateia, né, pessoas de todos os estados, então tem uma variação, né, o ICMS é um imposto estadual, mas em todos os estados é muito grande essa incidência. Da sua energia, se você reparar na sua fatura, grande parte do que você paga é o ICMS. E aqui não. A energia que você gera, ela é isenta de ICMS. Então, vem daqui uns grandes benefícios do porquê se gerar energia solar. Uma outra coisa também. Quando a gente tem a nossa fatura de energia, em algumas distribuidoras fica muito claro que você paga pela tarifa de energia e paga um outro tanto pelo uso do sistema de distribuição, a chamada TUG. Então, se vocês repararem na fatura, tem essa divisão. Em algumas, ela não é tão evidente. Você tem que ir lá dentro do site, da norma, para achar essa divisão. Mas, enfim, sem ser a parte da energia, obviamente, você vai gerar, mas você vai continuar vinculado, como eu vou mostrar ali, a distribuidora, nessa parte do uso do sistema. O sistema hoje é um sistema integrado. Só que você, da parte que você gerou energia, você não paga TUG. Então, vem outro grande benefício. Então, a gente não tem incidência de imposto na nossa energia gerada e a gente não paga para usar o sistema. Daí vem os benefícios que hoje já estão em vigor no Brasil, que fazem da energia solar estar cada vez mais viável. Outro fato importante, né? Você gerar a energia sem estar ligado ao sistema, você teria algumas perdas. Por exemplo, você está num período que está com a chuva ou que está um pouco nublado o tempo, você não está tendo aquela grande incidência de sol. Se você tiver um sistema off-grid, igual todo mundo fala, você desperdiçaria aquela energia, aquela pouca energia gerada naquele momento. Uma segunda solução seria você, por exemplo, ter bancos de bateria, mas isso é um sistema muito caro. Hoje, existe um sistema de compensação de energia, que você, no momento que você estiver gerando e consumindo, você vai consumir diretamente aquela energia. Mas se você, por exemplo, num final de semana que a indústria estiver parada e você estiver gerando muito sol, você joga para o sistema. Eu vou explicar isso melhor depois na ilustração. Mas o importante também é o seguinte, você hoje permite você transferir aquela sua energia. Tem muita gente que tem a ideia de que você poderia vender a sua energia para a distribuidora. Não é bem uma venda, mas você pode pegar aquele excesso de energia que você produziu e transferir para uma outra unidade da sua empresa, da sua casa, ou até mesmo para um outro CNPJ ou CPF. Então, por exemplo, você pode produzir energia na sua cerâmica e o excedente você utilizar na sua casa. Ou então você pode unir várias cerâmicas, você pode produzir uma num espaço em comum ou no espaço que vocês resolverem produzir e você redistribuir aquela energia. Então não tem perda. Toda energia gerada pode ser consumida, seja pela sua unidade ou por outra. Outro fator importantíssimo também, a manutenção necessária é mínima das placas. Ela é bastante resistente, ela tem uma garantia de performance de 25 anos. Isso dá bastante segurança para quem quer investir no sistema. Você tem garantia que daqui a 25 anos ela vai estar performando com pelo menos 80% do que ela está hoje. Então, realmente é uma garantia muito grande desse investimento ele ser palpável. E um fator também, a gente olha muito para o bolso, evidentemente, todo mundo aqui está buscando reduzir custos, isso aí é óbvio, mas também tem um lado da sustentabilidade. A gente vai produzir uma energia 100% renovável. Isso aí, além de ser uma contribuição enorme para o planeta, ainda pode ser explorado também na forma de marketing, também que você vai estar gerando, por exemplo, um equipamento, vai estar produzindo um equipamento de uma energia 100% limpa, que não emite poluentes. Vamos lá. E aí, dentro desses benefícios, né, a gente tem reduções de até 95% do valor das faturas de energia. Como é que funciona? Hoje, todo mundo aqui, eu imagino que a maioria das indústrias vão estar na alta tensão. Existem, né, também empresas na baixa tensão, casas, residências. A energia solar ela pode ser utilizada por todos. Como é que funciona? O que você ainda continua vinculado à distribuidora? Se por um acaso você estiver na baixa tensão, na sua casa ou na sua empresa, você tem que pagar uma coisa que chama a disponibilidade, o custo da disponibilidade, que vai no máximo, se você for trifásico,
a 100 kWh. Então, vamos supor que na sua casa você tem um consumo de 500 kWh. 100 kWh você é obrigado a consumir da própria distribuidora local. Você vai fazer um sistema, então, dimensionado para produzir 400 kWh. Quando você está no grupo A, você está na alta tensão, que eu imagino que seja o caso de grande parte das indústrias aqui, esse mínimo, esse custo de disponibilidade, na verdade, não é esse mínimo de consumo. Ele é a sua demanda. Então, vocês têm uma demanda contratada de 50, de 100, de 200, 500, isso você continua pagando para a distribuidora. Então, você consegue redução de até 95%, porque todo mundo fala, eu vou ficar zerado. Zerado não, mas você vai ter uma grande redução. Uma rápida taxa de retorno de investimento. Você tem um retorno muito rápido. A gente fala o seguinte, o sistema ele tem uma duração, né, essa placa solar de garantia, de 25 anos. Isso não quer dizer que também daqui 25 anos vai ter uma coisa que vai desligar o sistema e vai parar de funcionar. Não, ele vai durar vários anos. Existem já em diversos países sistemas que já estão funcionando há mais tempo que isso, com grande performance. Então, você, além de ter essa garantia de longo prazo, é um sistema que tem um retorno muito rápido. Hoje a gente está falando aí, vamos pensar aí, tem sistemas que em 3, 4 anos já está tendo o payback. Existem outros que têm um payback um pouco mais longo, mas, em compensação, também existem existem financiamentos cada vez mais palpáveis. Tanto aqui no Nordeste, evidentemente, né, eu vou falar depois do Banco do Nordeste também, que traz condições especiais, mas outras linhas, até de outros bancos públicos, como Caixa Econômica, até mesmo também bancos privados, como Santander. Então, você consegue trazer essas taxas aí, esse retorno bem rápido. E um dado um pouco mais técnico, né, para quem faz investimento, a gente está num momento hoje do país que você tem uma rentabilidade muito pequena do seu dinheiro, né? A taxa de juros está caindo cada vez mais. Recentemente, a nossa Selic está em torno de 14%. Hoje já caiu, a previsão é que chega a 7% no final do ano. Então, você deixar esse dinheiro em algum lugar parado está bastante complicado, tem pouco retorno. Então, a taxa de retorno da Solar é muito alta. A gente está, em média, aí, os projetos têm 25%, 30%. A gente está falando de 3, 4 vezes mais retorno de qualquer investimento que existe nos bancos. Então, realmente, ela por si só é um ótimo investimento. E você fica autônomo em relação às bandeiras tarifárias e outros aumentos. Como eu falei, todo empresariado, além da redução, ele quer previsibilidade. O que aconteceu no Brasil há uns 2 anos atrás, isso aí é para quebrar qualquer indústria. Quando você está uma expectativa ali, numa indústria que tem a energia como um insumo tão importante, você tem uma previsão, e de repente vem aquele baque de um aumento que elevou, né, dobrou o valor da energia, isso aí sem qualquer previsão é bastante complicado. Então, nesse caso aqui, você não tem incidência das bandeiras tarifárias e você já fica autônomo em relação a esses aumentos aí. A gente sabe como que é a questão política no Brasil, é bastante complicado a gente ter previsibilidade. E aí você vai gerar sua própria energia e você vai se livrar dessa complicação. Mas vamos lá, né? Aqui eu não estou exaltando apenas a energia solar, a gente tem que enfrentar também alguns pontos que são levantados. Então, por exemplo, quem está começando agora a se familiarizar com o sistema solar, vai falar o seguinte, eu não produzo energia à noite, né? Às vezes eu tenho que fazer turnos de produção à noite, e eu não tenho geração, não tem sol à noite, como é que eu faço? Uma outra coisa também, sistema solar é muito caro, não dá para mim. Isso aí vira e mexe. Quando você conversa, assim, a gente tem aquela coisa lá que a gente sempre ouviu, não, é muito legal, eu tenho vontade de produzir, mas eu acho que não dá, é muito caro, não cabe no meu bolso. Então, vamos tentar enfrentar aí essas situações. A primeira coisa é o que eu falei, sistema de compensação da energia com a concessionária. O que funciona? Durante o dia, você tem a produção da energia. Essa produção da energia, você consome ela diretamente. Se você estiver produzindo mais do que consumindo, você joga para a rede da sua distribuidora. Por exemplo, aqui tem a Eletrobras. Quando for à noite, você vai consumir a energia da própria rede. Então, a rede funciona como se fosse um armazenamento daquela sua energia. No final do mês, vai vir uma compensação na sua fatura. Então, assim, aquilo que você consumiu diretamente que estava produzindo, isso nem chega lá no relógio, no medidor da distribuidora. Agora, se você produziu a mais, você joga para o sistema e à noite ou num dia chuvoso você usa do sistema. Tudo isso é levado em conta no momento que a gente faz o dimensionamento do sistema. A gente já prevê isso. Inclusive também as diferenças de sazonalidade, de época, mas você não perde aquela energia e você está integrado ao sistema da distribuidora. Então, realmente, à noite não seria problema, você usa diretamente. Então, o risco de você ficar sem energia é zero.
Tem muita gente que tem ainda esse medo, fala assim, não, mas eu vou botar o sistema solar e aí à noite eu vou ficar sem energia, como é que vai ser? Não, você continua vinculado. A distribuidora é obrigada a colocar um outro medidor, ou então trocar o medidor, que é para um medidor bidirecional, um medidor que vai medir a saída da energia e a entrada da energia. Então, realmente, essa coisa de você não ter produção à noite não tem problema nenhum, você vai consumir da rede. Uma outra contrapartida atual que vence um pouco aquela discussão lá em cima, a legislação cada vez mais benéfica ao consumidor, né? Então, assim, a gente tem hoje, como eu disse, a questão tributária já foi enfrentada, a gente tem os benefícios, e a gente faz uma comparação com outros países, né, tanto na Europa, nos Estados Unidos, ou até vizinhos nossos. Eu não sei se vocês já leram, o Chile hoje é autossuficiente, né, um país, né, com um potencial até menor que o nosso, ele já se desenvolveu. Mas a nossa legislação hoje já está num ponto bastante interessante, com esses benefícios que eu falei lá atrás. A questão do valor, a gente enfrenta ele primeiro, com essas quedas, né, com a questão de redução, não tem imposto, você não paga pelo uso do sistema, mas assim, os bancos cada vez mais estão abrindo essa possibilidade. Diante de várias palestras aí, né, recentemente a gente estava numa feira lá em São Paulo, a maior feira da América Latina, e o que é a questão? Quando você compra um carro, por exemplo, o banco ele já tem todo um mercado de carro definido. Ele sabe o que vai fazer com o seu carro se você não pagar ele. Ele vai tomar o carro, existe leilão, tal. A placa solar, os bancos ainda estão com medo um pouco, porque ele não tem expertise técnica. Então, você imagina, vou instalar lá, você financia a placa, coloca na sua empresa. Se você não paga, como é que o banco tira isso de lá? Onde ele armazena? Para quem que ele vende? Então, evidentemente, todo o mercado financeiro, ele avalia riscos. O banco ainda acha que é muito arriscado. Então, isso, nos últimos anos, tem sido enfrentado, porque o mercado potencial é enorme. Eu vou mostrar ali, mais para frente, um gráfico que mostra a expectativa que tem. Então, o mercado hoje automobilístico, por exemplo, que já está mais estagnado, os bancos veem a parte fotovoltaica como substitutivo. Só que, ao mesmo tempo, ainda tem um pouco desse medo. Então, isso tem sido enfrentado. Já tem algumas instituições, principalmente o Banco do Nordeste, vocês aqui são privilegiados, que aceitam a própria placa como garantia. Antigamente, tinha exigência de garantia real, de botar alguma propriedade. Hoje em dia facilitou demais. Os juros estão bem mais baixos. Em geral, os juros estão caindo no país. Aqui no Banco do Nordeste as condições são assim incomparáveis. A gente lá em Minas, né, a gente consegue para os nossos clientes, às vezes, um financiamento da Caixa a 12%. Aqui a gente está falando de 7%. Então, realmente é uma oportunidade muito grande e aceitar o próprio equipamento como uma garantia. Então, isso viabiliza essa questão. O sistema está ficando mais barato, está aumentando. Eu vou mostrar notícias ali também. A gente tem em vários lugares do país, mas muito aqui no Nordeste, grandes usinas, até mesmo de leilão de energia do governo, que já estão entrando em funcionamento. Isso tem fomentado bastante o mercado. Tem muitas empresas já vindo para o Brasil. Então, a gente foi na feira agora, lá na feira, diversas empresas chinesas, de bastante difundidas, com instalações no mundo inteiro, aí, querendo vir para o Brasil. A gente tem um pouco desse medo ainda dessa instabilidade política, eles olham o Brasil um pouco com um certo receio, mas tem várias empresas que já estão aqui no Brasil, já estão começando a fabricar aqui, então os preços dos equipamentos caíram, você não paga imposto da energia gerada e não paga pelo uso do sistema. Então, realmente, aquele mito de que um sistema fotovoltaico é muito caro, que não cabe no bolso, ele está sendo superado. Isso aqui é um exemplo, né, de alguns dados técnicos, um sistema aí de quase, um pouco mais de 0,4, quase meio mega, um levantamento real de um cliente nosso. Ele vai ter essa geração média aí de pouco mais de 57 mil kWh por mês, uma taxa de retorno de 30,69%. Realmente, assim, para quem domina esse conceito aí da TIR, né, é como se fosse comparar a TIR de vamos botar de um CDB aí hoje, de 12%, 15%, já é um bom negócio. A gente está com a Selic hoje abaixo, está com 8%, 9%. A gente está falando de uma TIR de 30,69%, é impressionante. E um payback aí de menos de 3 anos e meio. Então, realmente, para quem não conhecia, para quem ainda tinha na cabeça aquela ideia de que é um sistema que demora muito para dar retorno, hoje em dia mudou. Evidentemente que a gente tem certos setores, certas classes que são diferenciadas. Na fatura de energia, quem está na baixa tensão tem uma tarifa mais cara. Quem está no grupo A, na alta tensão, a tarifa é um pouco mais elevada. Ao contrário, desculpa, quem está na baixa tensão, a tarifa é mais cara. Então, você tem um retorno mais rápido.
Quando você está na alta tensão, a sua tarifa já tem um benefício de ter um valor mais baixo de tarifa. Então, o retorno é um pouquinho mais demorado do sistema, mas ainda assim é muito viável, principalmente por essa questão também dos financiamentos que existem. E aí, detalhando um pouco mais, né, e para falar aqui que eu não estou... Né, conversa de mineiro, né, que fica falando muita coisa, tem notícias bastante recentes aí. Primeira coisa, falando do BNDES, né, que aprovou o financiamento aí para geração, um financiamento de 530 milhões para uma grande usina que teve, inclusive foi lá em Minas Gerais também, e mostrando que agora está reativando. A gente teve um período que estava muito difícil conseguir crédito do BNDES, cada vez mais isso é uma realidade. Além das linhas, então, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica, o próprio BNDES está com linhas de financiamento. E aqui, fazendo um favor, levanta a mão, quem que é do Nordeste aqui, que está na plateia? Tem bastante, era mais fácil ter perguntado ao contrário, né? Quem não é, a maioria é. Então, assim, vocês realmente são privilegiados. O Banco do Nordeste também pega um pedacinho ali de Minas, do norte de Minas, né? As condições para financiamento do sistema fotovoltaico é o melhor do Brasil. A gente fez um levantamento, né? Tem outros lugares com incentivos também, mas realmente o programa do Banco do Nordeste é um programa bastante atrativo. Ele tem uma premissa, né, de fazer o financiamento ser o tamanho da sua fatura, né? Você conseguir pagar o financiamento com a sua economia. E essa é uma diretriz assim difícil de se conseguir, por exemplo, lá em Minas. A gente consegue buscar financiamentos, validar com nossos clientes algum financiamento que fica próximo a isso. Mas ainda assim ele tem que casar. Aqui não, você tem um prazo longo de pagamento, você consegue ter taxas bastante interessantes. Então, assim, aumenta a viabilidade dos seus projetos. Então, realmente, eu já conversei com algumas pessoas aqui, né? Tem bastante gente procurando, bastante gente fazendo. E para quem ainda não estava, né, tão antenado aí nessa possibilidade, eu espero que a partir de hoje aí vocês realmente procurem, porque é uma oportunidade muito grande. E aqui vamos fazer um resuminho técnico para quem não conhece e fica em dúvida, como que funciona o sistema. O sol, né, evidentemente, né, a gente está ali no 1, ele vai bater nas placas, as placas são instaladas, pode ser em telhado, pode ser no próprio solo, existem estruturas, né, que vão buscar direcionar as placas. Aí é uma questão mais técnica, depois a gente pode explicar para vocês, mas então, geralmente é voltado para o norte, tem uma certa inclinação. E aqui, não sei qual que é se alguém já tinha, ainda aqui também tem dúvida, porque você vai conversar com pessoas, principalmente de residências, tem aquela impressão ainda antiga, de usar placas para aquecer a água. Isso aqui não é aquecimento de água, isso aqui é geração de energia. Então, você bate o sol, depois que chega nas placas, existe o equipamento, é o 3 ali embaixo, ó, que chama inversor. Você vai fazer uma transformação, né, de corrente contínua para corrente alternada, que é a que a gente usa, né, nos nossos equipamentos. E aí, ali, aquela setinha serve mais ou menos para mostrar o que acontece. A setinha de cima, ela está mostrando exatamente que está chegando ali a energia. O que você estiver consumindo, repito, que eu já falei, vai direto para os seus equipamentos. Se você estiver produzindo mais do que estiver consumindo, joga ali para o sistema da distribuidora local. Então, é um sistema básico. A gente tem 4 grupos de equipamentos que se usam nesse sistema, que são os painéis solares, é o inversor, que faz essa transformação de corrente contínua para alternada, você tem o cabeamento e você tem a estrutura. Então, assim, não tem grandes dificuldades. Muita gente também pergunta, se eu já tiver com a minha indústria, com a minha casa construída, isso impede? Não, é totalmente adaptável, é bastante tranquilo. Então, é um sistema que tem elaboração de projeto, você tem que aprovar junto à distribuidora, né? Vai ter toda uma análise técnica sobre isso, a instalação do equipamento, e aí, rapidamente, isso também é uma grande vantagem. Se você, por exemplo, tiver com viés de investir em energia e falar em energia eólica, mas principalmente falar de energia hídrica, eu quero fazer uma CGH, uma PCH, quem já passou por esse processo sabe a dificuldade, principalmente das normas ambientais. Aqui é um sistema muito rápido. Coloque-se em funcionamento em poucos meses. Então, realmente, você já tem aquele seu benefício aí de forma bastante rápida. Sem grandes complicações, licenças.
Não sei se a pilha está acabando ou se sou eu aqui que estou... E aí eu já falei um pouquinho aqui numa hora sobre essa questão do on-grid e do off-grid, que basicamente o sistema utilizado no Brasil é o da direita, é o on-grid, que utiliza a rede elétrica como um armazenamento. Porque vocês viram que eu mostrei ali atrás, que a energia que você gerar e que não consumir, você joga para o sistema. Não precisa comprar bateria, não precisa ter esse custo a mais. Né? Você joga para o sistema, então, se você estiver gerando ali, isso vai ser armazenado pelo sistema. Existem possibilidades também em locais remotos, tem muita gente que também fala isso. Ah, eu tenho um sítio isolado, não tem rede, aí a gente vai utilizar um sistema off-grid, que é um sistema que você vai armazenar no banco de bateria. Tem gente que, às vezes, está querendo utilizar ali só para uma questão... Por exemplo, a gente já fez uma instalação numa propriedade que a pessoa queria bombear a água para a caixa d'água dela. Então, ela não precisa nem armazenar em bateria, porque, né, na verdade, ela tinha uma outra função. Então, enquanto estivesse batendo sol, aquela água era bombeada e ficava, quando fosse à noite ou num dia chuvoso, a caixa d'água dela era bem grande, então já armazenava aquele tanto de água. Então, o off-grid não necessariamente tem que ter bateria. Agora, se você quiser usar, né, se for uma casa que vai usar energia à noite, se usa a bateria. Mas o sistema mais corriqueiro e o mais normal e o melhor custo-benefício é o sistema on-grid, que você realmente não tem perda nenhuma e não precisa investir nesse tipo de equipamento. E vamos lá, passando rapidamente, e como foi dito, né, eu sou um dos sócios da Arion, né, tenho cada vez mais aprofundado os conhecimentos, a gente também tem engenheiros como sócio, mas essa parte jurídica também é bastante importante, causa bastante dúvida, né, a parte normativa. E aí, no Brasil, a geração solar, conhecido como geração distribuída também, né, que é diferente dessa geração centralizada, de você fazer grandes usinas, a geração distribuída ela começou em 2012 e tinha duas figuras, o autoconsumo e o autoconsumo remoto. Basicamente, ali estão os critérios. No autoconsumo, o excedente de energia é injetado na rede de distribuição e o cliente tem até 60 meses para utilizar o crédito na fatura. Então, basicamente é o seguinte, você vai instalar um sistema de geração na sua unidade, seja da sua casa ou da sua empresa, consumiu ali aquele sistema que eu mostrei ali atrás, joga para a rede, fechou. Existia uma segunda possibilidade, que já ampliava as possibilidades por questões geográficas, que era o autoconsumo remoto. O que é o autoconsumo remoto? Isso aí está em vigor, tá? Ela foi criada em 2012 e continua. O autoconsumo remoto é CNPJ com CNPJ, então, ou seja, você pode produzir a energia em um CNPJ e, se você tiver uma outra unidade no mesma raiz de CNPJ, você pode consumir o excedente lá. Então, aquela história de jogar para o sistema, o que se fazia? Você tinha, às vezes, uma indústria, e isso também servia para CPF com CPF. Né? Você tinha uma indústria que tinha duas unidades. Uma unidade ficava num ponto central da cidade, com pouca incidência, muito sombreamento, e uma outra ficava num lugar bastante aberto. Você pode dimensionar o sistema para produzir, naquela unidade lá, num lugar mais isolado, toda a energia para ela e para a outra unidade. Então, você joga para o sistema mais energia do que você precisa para o seu consumo. E no final, você vai ter uma computação, né? Porque eu falei que vai vir na própria fatura aquele crédito. Aquele crédito, você pode falar o seguinte, que do excedente que você jogou para o sistema, você quer que mande para outra unidade. Então, já permitia. E detalhe, isso tudo dentro da mesma distribuidora de energia. Né? Você não podia fazer isso aqui e mandar, por exemplo, lá para Minas, numa outra filial que você tem. Não. Tinha que ser dentro da mesma distribuidora, tem essa possibilidade. Pessoas físicas também usam muito esse sistema quando tem sítio. Né? Você produz no sítio e consome na sua casa, na cidade. Quando foi em 2015, essa coisa da geração distribuída ela foi ampliada. Mas duas possibilidades surgiram, que aumentou bastante as possibilidades. Passou direto. Vamos lá. Quando foi em 2015, surgiu a possibilidade de múltiplas unidades consumidoras. Nada mais é do que são os condomínios. O que acontece nos condomínios? É a mesma sistemática da primeira coisa, só que você não precisa mais ter o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF. Basta você estar próximo. Então, tanto um condomínio vertical quanto um condomínio horizontal. Você pode produzir a energia num só local e fazer a distribuição daquela energia para os condôminos. Então, você imagina um condomínio de prédio, fica mais fácil, um vertical.
Você pode produzir no telhado e falar que 25% vai para a unidade, 25% para outra, 10% para outra e assim por diante. Você não tem, aqui é o único lugar que você não tem que consumir primeiro tudo para depois mandar o excedente. Na de condomínio, você já pode definir previamente o percentual da energia gerada que você quer mandar para cada um. Tá? E aí surgiu também, nessa mesma norma, a geração compartilhada. E essa daí que ampliou ainda mais as possibilidades na geração de energia em geral, né? Mas aqui para a gente na energia solar. Por quê? São reuniões de consumidores, tem que ser na mesma concessão. Continua tendo isso. Tem que ser, por exemplo, aqui dentro da Eletrobras, no Piauí. Só que você pode juntar através de uma cooperativa, se for pessoas físicas, ou através de um consórcio, unidades consumidoras diversas, sem qualquer ligação de sociedade, de CNPJ, você forma ali e você pode compartilhar a energia entre elas. Ou seja, vamos imaginar aqui que tem 3 cerâmicas aqui, que elas querem produzir energia, e aí tem aquela coisa, vão otimizar o espaço, porque ali fica meio apertado, papapá, não tem telhado. Vocês podem produzir num local próprio e dividir aquela produção ali entre as pessoas que estão naquela sociedade, naquele consórcio ou naquela cooperativa. O mesmo serve também para pessoas físicas. Às vezes você tem um prédio que não tem capacidade, fica no centro da cidade, o telhado é pequeno. Você pode juntar no local, que alguém tem um sítio, por exemplo. Existe, por exemplo, um cliente nosso, agora recente, ele tem 4 empresas e ele espalhou ainda para mais 9 casas da família, de pessoas próximas. Ou seja, ele tinha um espaço bem grande, ele está produzindo energia para as 4 empresas deles e para 5 residências no mesmo local, e fazendo essa geração compartilhada. Então, é uma alteração na norma que ampliou as possibilidades. Porque você pode juntar, não tem aquela obrigação mais de ser do mesmo grupo, do mesmo CNPJ. E aí o contexto atual da energia no Brasil, a gente começou agora a reaquecer a economia, né? A gente está vendo alguns sinais aí de que está reaquecendo. Recentemente também, nessa notícia também desse próximo, aí, foi de 10 de setembro, está bastante atual, um grande parque de geração na Bahia. Aqui no Piauí também temos já geração solar. Então, assim, eu falo muito da onda, né? Eu falo assim, a geração solar no Brasil é uma onda que está se formando, mas agora ela está se formando com força. Então, realmente, a gente está vendo sinais, tanto para a geração centralizada, o governo vai vir novos leilões de energia, eu imagino que vai ter projetos aqui para o Piauí também, como para essa geração distribuída. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de aumentar a nossa geração. A gente, igual eu falei, hoje a gente está pagando bandeira amarela, bandeira vermelha, num momento ainda de baixo crescimento econômico. E você fazer hoje uma usina, igual fazia antigamente, é quase impossível. A gente vê notícia aí de Belo Monte, um monte de artista protestando e tal, e olha que hoje em dia é muito mais moderna a construção dessas usinas hídricas. Ainda assim tem um impacto ambiental que causa muito rebuliço. Então, você fazer uma geração hoje, incentivar a geração distribuída, você na sua própria casa poder gerar sua própria energia, isso é fantástico. E realmente só a energia solar permite isso. Né? A energia eólica também é bastante difundida, aqui no Piauí também é muito forte, mas você precisa estar exatamente ali na questão de vento, são grandes empreendimentos, sendo que aqui você pode, com poucas placas, estar gerando a energia da sua própria casa. Né? É a única matriz aí que a gente consegue ter esses dois lados. Já fui lá para frente agora. Então, aqui é o cenário atual da matriz energética brasileira. Num país aí com possibilidades tão diversificadas de se gerar energia, mais de 60% da nossa fonte ainda é hídrica no Brasil. Né? E a solar ali, ó, tem até que destacar ela lá em cima, você nem vê, está espremida ali. Pouco mais de 1%. Nós hoje estamos em 2017. E uma previsão cautelosa para 2040 é que teremos 32% da nossa matriz de energia solar. Ou seja, vai ser a grande substituta da energia hídrica. E esses números são fundamentados por diversas questões, mas quando a gente vê um cenário de países os países que passaram por esse processo, isso é uma realidade. A gente viu na palestra anterior diversas construções aí fora. Então, quando você vai para o exterior, você vê países, né, da Alemanha, lugar lá que passa frio o ano inteiro quase. Você vai ver várias casas com energia, você vai na França, você vai na Itália. Você chega aqui no Brasil ainda é muito tímido ainda. Então, realmente, o nosso potencial é muito grande. Então, com essas
medidas recentes de se ampliar essas possibilidades de geração, igual eu falei, geração compartilhada, e com essa, principalmente com os incentivos a crédito, é uma realidade bastante palpável isso acontecer. Então, daqui pouco mais de 20 anos, 32% da nossa matriz energética vai ser composta por energia solar. E eu espero que vocês, aí, o quanto antes, façam parte dessa estatística e sejam pioneiros nessa mudança de atitude aí no país. E aí tem uma questão também ambiental, né? Todo mundo aqui, eu acho que a gente olha muito para o bolso, pensa muito na economia de energia, mas assim, a gente tem preocupação também. Que mundo que a gente está criando, que a gente está deixando, né? E aí mostra que, uma notícia também bastante recente, né, foi agora em agosto, que saiu na Folha de São Paulo, que a transição imediata para energia limpa conteria mudança climática, diz estudo. E nesse estudo, é uma matéria bastante extensa, né, aqui só destacamos o título, mas se vocês resgatarem na internet, vocês vão ver que a grande aposta para essa mudança de matriz é na energia solar. Evidentemente, em todas as energias limpas possíveis, mas a solar, pela facilidade de implementação, ela é a principal esperança aí da gente ter um mundo aí menos poluído. E aqui, como funciona um processo, né? Como eu disse, aí a gente tem projetos aí em diversos locais no país, mas tem aquela velha fala que santo de casa não faz milagre, mas lá em Minas tem que fazer. Então, eu vou mostrar aqui um case da nossa empresa, da nossa sede lá em Juiz de Fora, mas isso aqui serve para todo mundo. Como é que funciona um sistema, a instalação do sistema? Muita gente tem dúvida. Então, assim, primeiramente, você vai fazer o dimensionamento, evidentemente, em todos aqueles estudos. Com ele já bastante pronto, você confecciona um projeto. Tem que solicitar um parecer de acesso à distribuidora. Vai ter a emissão desse parecer. E aí, só nessa hora que você realmente vai comprar o equipamento. Porque, primeiro, você tem que dimensionar o sistema. Mas só isso não basta, porque a distribuidora tem que aprovar aquilo. Ela pode falar que não ela não tem estrutura de rede e tal, então você tem que esperar. A partir do momento que você tem um parecer de acesso, você está apto para fazer a compra daquele sistema, daquele equipamento. A partir do momento, você vai instalar também você compra os equipamentos, faz a instalação, solicita a vistoria, projeto aprovado, está efetivada a conexão. Então, assim, não tem grandes mistérios, né? Evidentemente que a gente fala bastante que tem que ter uma expertise muito grande na instalação, evidentemente, mas no dimensionamento é muito importante. E aí a gente, né, lá da Arion, né, nós não somos uma empresa que vendemos equipamentos, não é o nosso core, né? A gente pode fornecer também o equipamento, se o cliente quiser, mas na maioria das vezes a gente fala para o cliente comprar diretamente com o fornecedor. Por quê? Porque o nosso compromisso é com o cliente. Então, fica bastante transparente, que eu não quero empurrar sistema, quanto maior, não. Tem que ser exatamente personificado de acordo com as necessidades de cada um dos clientes. E aí, mostrando ali como é que funcionou. Isso aí é a nossa sede lá, uma casa, né, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Quem estiver lá, quem um dia for em Juiz de Fora, está convidado a tomar um cafezinho, pão de queijo. Agora, o pão de queijo virou nacional, né? Hoje eu fui tomar café no hotel, eu falei assim, não, vou comer uma tapioca, daqui a pouco tem uma carninha de sol. Aí tinha pão de queijo. Eu falei, não, aí está trazendo aqui, está tirando a nossa especialidade. Vamos lá. E aí o que a gente faz também, para mostrar, porque às vezes também chega muita gente oferecendo milagre, né? Não tem milagre. Existe uma coisa que chama incidência solar em cada região. Isso aí tem um histórico. Evidentemente pode ter mudança. A gente mesmo fala assim, tem mês aqui que foi um mês mais chuvoso. Mas você pegar um histórico ao longo do tempo, você consegue ter alguns números. O sistema também, as placas, elas têm potências. Então, o que acontece? Você dimensiona o sistema solar de acordo com a potência da placa e o tanto de sol que incide. Então, realmente, é bastante transparente. Então, inclusive, a gente coloca, muitas vezes, no nosso contrato, a garantia de produção. Porque, assim, você tem uma variação ali que o tempo permite, né? Você tem um histórico que permite você fazer. E mostra mesmo, por exemplo, nos últimos meses aqui, ó, junho, julho e agosto, a gente teve uma variação de 6%, para mais até, né, de produzir mais. Agora, julho e agosto ficou muito perto, foi variação de menos de 1%. Então, realmente, assim, você tendo um trabalho aí competente, de uma empresa séria, você consegue fazer um dimensionamento bem preciso do que você gera. E aí mostra aqui, né, ali mostra as produções, depois vocês vão ter acesso à apresentação. No final também eu deixo ali meu contato também. Quem tiver qualquer dúvida também, além das perguntas aqui, mande um e-mail para a gente, ligue para a gente. A gente atua no Brasil inteiro, a gente pode auxiliar vocês em todas as etapas do processo, mas também para esclarecer dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar,
que a gente vai responder com bastante atenção. Alô? Alô? E aí, no nosso caso lá, a gente tinha uma fatura, né, de R$380, evidentemente é uma empresa prestadora de serviço, nem compara com uma indústria, mas mostra que a gente caiu para 60, que nada mais é do que o valor mínimo, que eu tinha falado lá com vocês, e a gente paga também, todo mundo que paga nas casas, aquele custeio de iluminação pública. Eu acho que isso é estadual, eu não sei se aqui no Piauí isso é cobrado, o valor que paga para ter energia, né? Eu imagino que seja para todo mundo. Então, assim, é concreto, não é fantasia, não tem milagre. A energia solar bem dimensionada, você consegue reduzir até 95% do seu consumo de energia, é uma energia limpa, e é uma energia que hoje tem todos aqueles benefícios que eu falei. E para vocês aqui, a grande maioria da plateia que está no Nordeste, vocês são privilegiados de ter essa possibilidade de conseguir uma linha de financiamento bastante interessante. Quem não tem essa possibilidade, os empresários de outros estados, ainda assim é viável. Existem linhas interessantes aí do BNDES, da Caixa Econômica Federal. Agora, quem é daqui é mais beneficiário ainda, consegue realmente ter um projeto que você fica autônomo, você tem essa economia grande, e você praticamente não tem que tirar dinheiro do bolso. Então, realmente, são condições aí imperdíveis e eu imagino que todo mundo ficou bastante interessado. E aqui a gente coloca só no final também, né, porque existem outras possibilidades também de você gerar sua própria energia, bastante menos difundida, com a possibilidade de fazer em qualquer local, igual a solar, mas a cogeração, a geração por biomassa também, que para a indústria aqui pode ser interessante, as duas, né, cogeração é biomassa, a eólica e geração hídrica, né, na hidrelétrica também. Então, também nós temos projetos também nessas áreas, então, se vocês também tiverem interesse de entender um pouco mais sobre a questão de cogeração, questão de geração por biomassa, principalmente, que eu vejo que para vocês teria mais sinergia, também estamos à disposição depois para a gente falar um pouco mais sobre ela através do contato que eu vou deixar aqui. Então, esse aí é meu e-mail, tem o telefone da empresa, acho que a apresentação fica disponível para todo mundo, né? Mas quem quiser anotar também. E agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido aí algumas questões. Estou aberto aí às perguntas aí para vocês. Eu já fui abusado aqui, já abri minhas perguntas antes do cerimonialista. Boa noite, eu sou o Ivanildo. Queria fazer duas perguntas. Na linha residencial ou de consumo normal, com o relógio bidirecional, o meu excedente eu jogo na rede. Quando eu volto, ele volta na mesma proporção 1 para 1 ou volta com alguma redução? Na mesma proporção, 1 para 1. A única diferença que você vai ter essa punição, entre aspas, é quando você está na alta tensão e tem a questão do horário de ponta. Aí é feita a mesma proporção da diferença da tarifa. Então, se você gerar no fora ponta, na hora que você consome na ponta, tem esse valor que você faz. Mas na baixa tensão, não, é 1 para 1. Se você jogou 100 kWh, isso vai ser computado. Isso vai vir, na verdade, o seguinte, vai vir sua fatura normal. Vamos pensar uma situação aqui hipotética, né, que você assim, só consome energia à noite. Você joga tudo para o sistema e consome tudo do sistema ao mesmo tempo. Então, a sua fatura vai vir normal lá, igual vem hoje. Você só consome energia à noite, vai vir o valor da energia. E embaixo vai vir o crédito, que é o tanto que você jogou para o sistema. Então, na verdade, você vai ver o tanto que você consumiu, normal, e embaixo vem o abatimento. Isso na maioria das distribuidoras. Cada uma tem uma metodologia de cobrança. Nas que fica mais fácil é exatamente desse jeito. Existem outras distribuidoras que cobram já dando desconto direto, já só de cobrando no final. Eu acho que fica menos claro. É melhor quando a distribuidora mostra o que você consumiu e o que você tem de crédito que você jogou para o sistema. Aí fica bem tranquilo da gente enxergar isso. Ok. A outra pergunta é se um exemplo. Uma indústria consome 100 mil kW. Eu vou poder gerar 100 mil kW também? Exatamente, foi importante essa pergunta, porque é um detalhe importante. Tem um limite, né? Quem está na alta tensão tem um limite da potência do sistema. Só para explicar um pouquinho, para ficar todo mundo na mesma página, é diferente a potência, a demanda contratada do seu consumo. Então, a demanda é aquela potência disponibilizada, né? 100 kW, 200 kW. A energia já é quilowatt-hora, enfim. O limite aqui é na demanda. Então, se a sua empresa, se a sua cerâmica tem uma demanda contratada de 200 kW, esse é o limite do seu sistema. Tá? Então, realmente tem esse limite. Você só pode ter um sistema no limite da sua demanda contratada.
muitas vezes isso pode causar insuficiência da geração. Talvez vai ter que gerar menos do que você precisa para suprir toda a sua indústria. Aí das duas, uma, ou você mantém aquela geração um pouco menor, ou você pede um aumento de demanda. Aí tem que ver o que vale a pena, enfim. Luiz, completando a pergunta dele, aí vem a demanda, 200 kW que você falou. Então eu vou consumir, um exemplo, 200 numa unidade. Mas se for em 200 motores, vai ser motor de 1 cavalo, um exemplo. Mas se for um motor só de 200 cavalos, eu posso gerar energia para rodar um motor de 50, de 200 cavalos? Ou você tem limite de potência por unidade de geradora de motor? Não, o limite é pela demanda contratada geral da empresa. Você não vai fazer essa diferenciação, você não vai diferenciar para qual equipamento você está usando, não. Você vai fazer um sistema, vamos supor assim, a sua carga da sua cerâmica, ela já foi definida antes com a distribuidora. A sua demanda já está contratada, né? Então, se você tem uma demanda contratada de 200, o seu sistema é para 200. Então, você não está linkado diretamente não vai olhar para onde você está meio que utilizando aquela energia. Você entendeu? E ele vai gerar um motor grande? Sim. Ah, então, estou para ver, se der certo eu compro. O importante é isso, só para o senhor ficar... Qual que é o nome do senhor? Chico. Ô Chico, o sistema é o seguinte... Porque a questão é o seguinte, você vai continuar a vincular... Isso também, eu não falei, mas muitas vezes alguém também fala assim, isso aí vai me deixar... Se você faz um sistema on-grid, né, que é o sistema que está vinculado também à distribuidora, muita gente fala, muito aqui no Piauí, né, da questão da qualidade da energia, né? Então, você continua vinculado à distribuidora, né? Então, assim, isso também é um dado importante, uma curiosidade, mas também, se faltar energia no sistema... você para de produzir. Porque você precisa da atenção do sistema. Isso é até por segurança. Você imagina só, tem um desligamento aí para manutenção, tem um caboclo pendurado, um eletricista, distribuidor, de repente você injeta energia no sistema, você mata o homem. Então, o sistema é feito para... Ele tem que reconhecer a corrente do sistema. Então, ele é integrado ao sistema. Então, assim, se naquela energia ali que você está produzindo naquele momento, ela não for suficiente para alimentar o seu motor, você vai consumir da distribuidora. Entendeu? Então não tem risco. Isso também é uma característica bastante tranquila e que às vezes gera dúvida no empresário dele ter risco dele não ter energia. O risco é zero. Você só não vai ter energia se não tiver energia no sistema. Porque caso você não estiver produzindo o suficiente, você pode fazer uma coisa híbrida. Se você estiver produzindo aquém, você vai usar toda a energia gerada direto e se estiver faltando, você usa do sistema complementar. Exatamente. Como assim? Peraí. Nós que somos da indústria aqui, tem um transformador, 200 kVA, eu preciso de 200 kVA, rodando com ele, para não ultrapassar a demanda. Isso. Aí, vá que eu tenho motores e consuma 210, aí eu vou ter que pagar na demanda minha contratada, eu não posso fazer isso. Mas se eu tenho, só estou gerando 100, exemplo, e estou consumindo 200, como é que vai ficar? Não, porque, então, como eu falei... Demanda é demanda. Isso. O sistema, diferente é o seguinte, a demanda, você continua pagando a demanda para a distribuidora. Lembra que eu falei que quando está no grupo A, se você tiver uma ultrapassagem de demanda, você vai continuar tendo a mesma punição de hoje. A diferença só é que você vai dimensionar o seu sistema, o tanto que você pode gerar de energia, de acordo com a sua demanda. É a única hora que você olha a demanda. A partir daí, você só vai produzir energia. Se por um acaso tiver um excedente de carga, que você ultrapassa a sua demanda, você vai ser penalizado pela distribuidora igual é hoje. A mesma coisa. Se você tem uma demanda que ela está de 200 hoje e chega a 250, mas se você ficar 200 ou ficar em 100, não muda muito aqui para a energia. Você só dimensionou o sistema de acordo com a demanda. Tá bom? Voltando à questão anterior dele aqui, nesse caso, então, ele não vai gerar crédito de energia para ele, no caso. Porque se ele contratou uma demanda de 200, só pode gerar 200, então ele não pode fazer um sistema de geração para gerar mais e criar os créditos, no caso. Isso. Funciona o seguinte, realmente tem esse limite da potência do sistema. Mas isso é válido, porque você imagina só,
Pode ser que no momento do seu dia, por exemplo, vamos supor assim, horário de almoço, para todo mundo para almoçar de meio-dia às 2, vamos pensar assim. Nessa hora o sol está no pico. Então, aquela energia que você vai gerar, você vai ter pouco consumo. Vamos supor que você para ali a produção, vamos supor que, enfim, qualquer situação da sua empresa que você não está plenamente produzindo, você vai julgar aquele excedente para a rede. Então, evidentemente, por exemplo, vamos supor que a cerâmica pare no domingo, por exemplo. Ela funciona só de segunda a sábado. O domingo, toda a energia que você gerar, você joga para o sistema. Então, ele tem essa de você não ter perda de energia. Se, eventualmente, está numa férias coletiva, você joga tudo para o sistema. Então tem isso. Realmente, assim, muita gente assim, queria poder instalar um sistema maior. Né? Você tem uma demanda de 200, fazer um sistema de 300 exatamente para ter esse excedente. Ou porque você tem uma demanda baixa, você consegue, vamos botar assim, ter uma demanda baixa e contínua, isso é uma dificuldade realmente. Você tem esse limite. Uma solução que a gente já viu alguns clientes nossos fazer, é o seguinte, você não tem um limite de usar só aquela sua energia. Então, por exemplo, tem gente que cria num sítio ou em uma outra matriz, uma outra filial da indústria, um outro sistema que você complementa aquela geração ali que você tem na sua. Então, se... Certo. Mas você pode fazer 200 também. Pode também. Sim. Mas não é assim, não, Chico. Ó, como a gente tem o limite da demanda, certo? O Chico está... Antes do limite da demanda, eu nunca vou conseguir produzir o suficiente para a minha empresa, porque a indústria cerâmica ela usa muito também à noite. Você não está usando a máquina, mas tu tem os secadores, tu tem fornos que estão funcionando. Ok. Mas tem alguns equipamentos que a gente utiliza só de dia. Eu tenho condições de fazer um sistema on-grid e um sistema off-grid. Os dois separo. Deixo as máquinas que trabalham só de dia com o off-grid. E os que trabalham dia e noite com o grid. Pode ser? Pode ser, pode ser. É uma das soluções também. Mas porque, na verdade, quando você faz... Se você, por exemplo, tem um sistema que você gera a sua própria energia e armazena, por exemplo, banco de bateria, ou então você consome só aquilo, é um sistema que vai ficar mais caro, você tem desperdício. Né? Uma solução que tem é essa, de você fazer um sistema meio que misto, né? Você ter a parte, né, vinculada ao sistema e você ter algum equipamento que linka, por exemplo, uma ou duas máquinas aí direto do que você estiver produzindo, e não está vinculado à distribuidora. É uma possibilidade, sim. Meu nome é Sindulfo, sou da Paraíba. A informação que eu queria é o seguinte: nós na cerâmica temos muita perda térmica. Existe a possibilidade de a gente ter uma cogeração de energia térmica. A gente tem perda nos fornos, a gente tem perda nos exaustores. Então, teria a possibilidade da gente fazer uma cogeração. Eu sei que você falou bastante de energia solar, mas também falou de eólica e de hidráulica, de hidrelétrica. Então, assim, existe a possibilidade de a gente ter placas que absorvessem esse calor excedente dos nossos fornos e convertessem isso em energia? Olha só, tem possibilidade sim. Eu até coloquei no final um pouco ali, né, essa questão. Existem várias formas, né, de se integrar essa placa solar também. A gente viu recentemente, até lá em Fernando de Noronha também, tem um sistema bastante interessante, que o pessoal usa muito gerador lá, então um gerador integrado com as placas. Existem as possibilidades. Tem o meu sócio, ele é mais especializado nessa parte. Eu até vou pedir para depois vocês mandarem uma pergunta, que aí eu faço uma explicação, eles fazem uma explicação mais detalhada. Mas existe sim. Eu até coloquei ele no final, porque eu sei disso, que eu sei que para a indústria cerâmica, essa coisa da cogeração, ela também é muito importante, né? Vocês têm bastante calor aí. Então, realmente, é uma possibilidade que existe sim. E assim, baseado no que você falou, já tinha conversado com o Ivan a respeito disso, e ele tem um pouco mais de conhecimento. Eu acho que 95% de economia você vai ter numa residência. Nunca na indústria cerâmica você vai ter conseguido. Eu acho que você não consegue nem 50%. Porque qual é a realidade? Você vai ter geração de energia durante 8 horas, respeitando sua demanda. E você vai ter um consumo de 24, exatamente em cima da sua demanda. Então, por mais que você economize, você tem 12 horas da noite e 12 horas do dia. Então, como você tem que respeitar a geração de energia da sua demanda, de dia eu vou gerar o que eu consumo. Não sobrou nada para de noite.
Sim, Entendeu? sim. Então, assim, A realidade da indústria cerâmica... a indústria não tem como ser diferente. A indústria cerâmica ela é bastante particular nessa questão, né? Que ela tem bastante essa coisa contínua. Diferente de outras indústrias que tem uma coisa assim, tem muita indústria que não funciona durante a noite, ela funciona até 6 horas, então você aumenta essa possibilidade. Então, realmente tem essa limitação, mas assim, tem várias formas de suprir isso. Primeiro é fazer um sistema o máximo possível, que é exatamente respeitando o seu limite de demanda e você gerando aquela energia necessária, daquele possível. Um outro sistema é fazer uma geração paralela, você ter duas, uma na sua indústria e uma em outro local, que você vai gerar crédito para a sua indústria. Sim, tem que sempre respeitar. Não, você pode, olha só, lá você pode pedir, porque existem várias possibilidades. Você pode, a demanda na sua indústria, por exemplo, é uma questão de custo. Se você quiser, por exemplo, pedir, você pode pedir. Precisa sempre. Todo o seu sistema que você, quando você pede uma nova unidade consumidora, ele sempre tem que respeitar. Se você está na baixa tensão, não tem essa questão da demanda. Volto a dizer, na baixa tensão você só paga o mínimo, que é no máximo 100 kWh. Se você está na alta tensão, você sempre vai ter que, quando você tiver uma unidade consumidora ali junto à distribuidora, você vai ter que definir a sua demanda e seu sistema, a potência do seu sistema tem que ser respeitar aquele limite, sim. É uma realidade. Pode ser uma possibilidade. Ou então você criar, depende do tanto que você precisar. Essa unidade pode estar na baixa tensão, por exemplo. E aí você não paga a demanda. Ô, Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. No caso da demanda contratada, você tem uma demanda contratada hoje, você entra no sistema, você faz a migração, aquela demanda, se você quiser aumentar, você aumenta ou permanece com ela. Se você, por acaso, durante o funcionamento, você ultrapassar, você pode ultrapassar e é penalizado ou ele para o sistema? Não, não para o sistema, não. A vinculação sua à distribuidora continua a mesma. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você ultrapassar, tem aquela multa de excedente, de ultrapassagem de demanda. E como é determinado esse consumo em relação à demanda? Não, aí, porque, igual eu falei, a demanda... Essa limitação do consumo que eu estou falando. O consumo não tem limitação. Não tem limitação. É isso que eu ia falar. O que eu estou querendo explicar... Porque eu acho que o pessoal está entendendo o seguinte, que se ele tem 200 de demanda, ele tem uma limitação de consumo. Não existe limitação de consumo, não. Existe? A limitação é no dimensionamento do sistema. Existe a limitação de geração. Porque é o seguinte, então, só para deixar bem Então, claro... deixa eu mudar a pergunta. Como que é determinado esse limite de geração? Então, funciona o seguinte, a demanda, ela é... Você tem a sua indústria, a cerâmica sua já tem uma demanda contratada, igual eu falei, 100, 200, 300. Beleza. Então, quando você entra com um projeto na distribuidora, a potência daquele projeto, daquele sistema, ele é limitado à sua demanda. Então, vai ser um sistema de 200 kW-pico, que eles falam, 300 kW-pico. Se você tem uma demanda de 200, vai ser um sistema de 200. A partir dali, o seu consumo não tem limitação mais nenhuma. Você nem olha mais essa coisa da demanda. Você só tem observar essa questão da demanda no momento da sua aprovação de projeto. A partir dali, a sua geração de energia, que é o quilowatt-hora, não é a demanda, não é a potência, ela é ilimitada. Exatamente. O consumo é ilimitado. Porque como é que funciona o sistema? As placas solares, cada placa ela tem uma potência. Então, você faz uma junção de placas ali. Então, você vai poder limitar. Por exemplo, você tem uma demanda de 200, você vai ter quantos painéis que eu posso colocar na minha indústria? Você tem um limite. A partir dali, venceu essa questão. Todo sol que bater naquele sistema, naquelas placas ali, vai gerar energia. Então, não vai ter um sistema regulando aquilo, não. Você vai gerar o tanto de energia que aquelas placas permitem gerar. É exatamente o inversor. Quando vem para cá, vem para o inversor, ó, vai na placa de geração, bateu o sol, entrou na placa de geração, chega no inversor. Um pedaço vai direto para a sua indústria, que é o que você estiver utilizando. Se, eventualmente, está sem energia, por exemplo, ninguém está trabalhando, está desligado a fábrica aquele dia, você vai direcionar para o sistema, você vai jogar para a rede. Então, toda a energia gerada vem para o inversor faz aquela brincadeira. Tanto que se você olhar a sua fatura de energia, ainda mais na indústria cerâmica, você não vai ver aquele descrédito, porque não vai ter crédito na maioria dos casos, pelo que a gente está vendo. Por quê? Vai consumir direto.
né, no horário que você estiver produzindo energia, estiver gerando energia, você vai consumir direto na cerâmica. Então, o inversor tem um aparelhinho, e é bem legal, que é um aplicativo, você consegue ver em tempo real o tanto de energia que ele está mandando para a sua indústria. Então, você consegue medir ali, ó, dá para você ver assim, puta merda, hoje eu economizei aqui não sei quantos R$1.000 aqui. Porque é um aplicativo que você consegue vincular o valor da tarifa, você sabe o tanto de energia que você está economizando por dia. Não, é verdadeiro, é verdadeiro. Não, mas pode falar que é verdade. É um sistema assim, realmente, vocês viram ali mais ou menos a questão da expectativa. É igual eu falei, não tem milagre, não é aparelhinho que vai inventar nada. Existe uma placa que tem uma potência, vai bater o sol ali e vai transformar em energia. Então, assim, né, tinha até uns meninos que eu conversei ontem, a questão de negócio, não tem muita... a engenharia é simples do negócio. Então, realmente, você consegue fazer uma previsibilidade. Quando a gente dimensionar o sistema e falar assim, ó, vai gerar esse tanto de energia, realmente acontece. Não tem muito mistério, não, porque você faz um dimensionamento do sistema baseado no histórico de insolação. São programas altamente já utilizados. Igual eu falei, o Brasil está lá atrás ainda, a gente está engatinhando. Esse sistema hoje, quando você vai na Europa, já não tem mais ninguém instalando energia solar, porque já acabou o momento, a janela de benefícios. Então, realmente, já passamos por esse processo em vários lugares do mundo. Então, todos os sistemas, equipamentos que a gente está usando aqui, são os mesmos que utilizaram. Então, você conversa, por exemplo, tem um engenheiro especialista na nossa empresa, ele fez o mestrado dele na Espanha. Então, você vai olhar hoje as placas que estão vindo para o Brasil, os inversores, são os mesmos que foram utilizados lá. A maioria tudo é fabricado na China, que vem para cá, de empresas mesmo europeias também, que já produzem na China e traz. Tem empresas já começando a produzir no Brasil. Então, realmente, assim, o dimensionamento, a expectativa é bastante real. A gente não está inventando a roda, não. A gente só está aqui replicando o que já foi aplicado em vários locais do mundo. A gente tem mais duas perguntinhas aqui, Luiz. Infelizmente, por causa do tempo, tem esse senhor e lá atrás também, tá bom? Para a gente encerrar. Vamos lá. Rápido, né? Isso. Vocês já têm algum projeto, alguma empresa funcionando, ou em qualquer outra empresa, ou qualquer outra área, que possa ser disponibilizado essa empresa para a gente, as pessoas, os empresários que aqui estão, podem visitar essa empresa? Quanto tempo de funcionamento já tem essa empresa? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer outra bem rapidinha. Eu tenho, já fiz contato com outra empresa, está entendendo, que tem um projeto, estava em Imperatriz, no Maranhão, eu perdi o contato, eu ia visitar essa empresa, eu não sei se deu certo ou não, a partir do forno túnel, que ele energia estática, né? O calor permanece no mesmo lugar ali, já tem um projeto já que a gente consegue produzir esse forno, está entendendo? Você tem algum conhecimento sobre isso? Sim. Vamos lá. A nossa empresa, como eu falei, né, nós somos lá de Minas, a gente já tem mais de 500 projetos, mais de 500 empresas com projetos. A gente sempre trabalhou com essa coisa de redução. A gente especializou nesse setor de energia solar. Esse ano a gente começou a ter os projetos nossos, né, mais recentes. Igual eu falei, ainda é um projeto novo, a gente vê aqui no Piauí, mas já tem projeto em funcionamento. Tem, eu vou chegar lá. Então, assim, a gente tem projetos em cerâmicos, até a turma, não sei se tem o pessoal do estado do Rio, do interior, a gente já fez um trabalho com algumas cerâmicas aqui também no Piauí, mas ainda não temos instalações em cerâmicas. Mas existem outras empresas que a gente já tem funcionando plenamente, que a gente pode disponibilizar o contato. Sim, sim, sim. E aí, isso vai mostrar o seguinte, que dentro dessa sistemática de geração, é uma questão que a comprovação dos dados, ela é bastante tranquila, porque realmente todo mundo que já teve o sistema instalado, ele vai estar, se foi com a empresa que teve um dimensionamento correto, vai estar batendo. Então a gente pode depois disponibilizar. E essa questão da cogeração também eu acho bastante interessante. Eu até coloquei ali no final, né, essa questão do calor também, porque eu sei que, como a gente já fez alguns projetos, a gente tem empresas cerâmicas que são clientes nossos no Mercado Livre de Energia, né, que é aquela coisa de você poder comprar diretamente de outras fontes. A gente já fez trabalho de eficiência energética em cerâmica. Então, a gente tem algum conhecimento, sim, da parte de ceramista. Então, quando a gente sabe dessa questão do calor, eu até fiz questão de colocar, eu vou abrir espaço depois ali, né, você pega o meu e-mail, manda, porque a gente vai fazer uma explicação bem clara aí dessa questão da cogeração, porque a gente sabe que para vocês dá para mesclar isso tudo, essa questão, a gente pode trabalhar conjuntamente a parte de energia solar, de cogeração, dá para fazer uma coisa, a nossa empresa tem esse viés de ter solução para reduzir gasto com energia.
A solar é uma delas. E aí explica também um pouco dessa nossa evolução, porque como a gente tinha até outros serviços que a gente prestava, a gente resolveu lá no ano passado investir na parte de solar, porque a gente sabe que não existe nada que é mais, vamos botar assim, promissor e crescente no Brasil em termos de economia de energia do que gerar sua própria energia através da energia solar. A pergunta é o seguinte, você falou que pode ser colocado vários consumidores num projeto só. A pergunta é, se eu tenho 2 CNPJs diferenciados, eu posso usar as demandas dessas 2 empresas para me dar o limite de produção lá junto à companhia elétrica? Separadamente, não. Você teria que fazer o seguinte, se você fizer a produção, por exemplo, em um só local e usar o excedente, você só vai usar a demanda daquele local. Nesse caso aí, seria melhor, então, você fazer... Aí você pode. Se você, por exemplo, instalar nas 2 indústrias, você vai ter uma potência da demanda de uma e também a da outra. Você entendeu? Mas se você colocar só num local, você não pode alegar que você está transferindo o crédito para outro lugar que tem uma demanda tal e eu posso fazer, por isso, um sistema maior aqui. Não. Você teria que fazer na próprio sistema ali, onde você, na própria indústria, né, local que você está instalando, você tem que respeitar o limite dela, pela potência. Porque é uma questão muito mais de rede, né? Que a outra indústria pode estar até no interior, com outro sistema instalado. Então, essa avaliação de limite de potência é muito pela essa questão da rede, aquela disponibilidade que você tem ali naquele seu local. Entendeu? Mas, assim, o caso de vocês é bastante evidente, essa questão da disponibilidade da rede, né? Porque é uma indústria que tem esse viés de ter uma produção 24 horas, na maioria dos casos, que você não é a realidade de todos os ramos. Existem outros setores que você tem produção, né, em 2, 3 turnos apenas. E na parte residencial, até o nosso amigo ali perguntou, realmente, assim, aí fica mais claro ainda essa questão, que você realmente tem um consumo durante... mais diluído, e você tem uma produção maior durante o dia, que você faz a compensação durante a noite. Mais um. Obrigado. Queria, então, agradecer sua presença, Luiz Carlos. Queria que você recebesse com a lembrancinha da organização do nosso evento. Veio direto da Serra da Capivara, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Pode finalizar. Pessoal, só então finalizando, então deixando claro, né, que a gente foi respondendo as perguntas. No final da apresentação tem lá o e-mail, o telefone. Realmente pode perguntar qualquer dúvida, a gente tem uma equipe bastante especializada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade de economizar energia, tirar alguma dúvida técnica, pode contar com a gente. Tá bom? Um abraço.